Bom, enquanto eu me preparo aqui para projetar a minha curta apresentação sobre o livro Laranja Mecânica, eu já quero desde então deixar bem claro que eu vou falar sobre o livro. Muitos podem estar pensando que eu vou falar sobre o filme. Não, eu não vi o filme. Eu vou explicar o porquê que eu não vi o filme, embora o filme já seja bem antiguinho. É no share screen aqui, né? Isso, ótimo, beleza. Então vamos fazer um share. Eu só peço que o Rafael confirme se está aparecendo minha apresentação aí. Tá? Então, Tá, pessoal, perfeito. perfeito? Ok. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Márcio Marques Martins, sou professor aqui na Unipampa, Campus Bagé, colega do professor Rafael Kimura, do professor Rodrigo Favre, do professor Paulo Duarte Filho, e a gente participa desse clube, que iniciou como um clube de leitura de ficção científica, e ele extrapolou esses limites do clube de leitura. Hoje ele é apenas um clube de ficção científica, que nós demos um apelido, assim, que é uma piada interna, né? Um nome, e é um apelido, e é uma piada, que é Clube Duna, né? Devido a alguns membros desse grupo terem uma certa predileção para essa obra, né? E frequentemente a citarem. Eu não posso dizer nomes aqui, porque senão fica chato, né? E aí a gente brinca sobre o que significa essa sigla Duna, né? Então, a cada encontro que a gente tiver, nós vamos brincar de mudar essa sigla. Hoje ela está como de lítio, Ultron, ninjas e autômatos. Mas pode ser várias coisas relacionadas à ficção científica. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de tomar um copo de Moloco. Delícia. Moloco é muito bom. E falar então sobre o livro Laranja Mecânica do autor inglês Anthony Burgess. Para iniciar a fala sobre esse livro, então, eu criei um texto baseado no livro e eu gostaria de recitá-lo para vocês. Meus estimados drugs de banda, é com a golosa embargada que declaro ser muito horror show estar nessa dome, pitando um bom moloco com Sintemesc, a fim de filar com vossas bolche Gullivers. Não sou Bzumini. Quisera Bog que meus glades videassem a Disna e a poneassem. Que ele abra meus ocos e me deleite com a pística que um Maltic precisa para se tornar um Moody. E meu creve corre a essência de um robotador da sua Slovo. E é isso, meus estimados Velochecs, a mais pura tchepuca boa boa que posso pensar em dizer. E é com essa frase que eu inventei que eu começo a falar sobre o livro. Essa frase não está no livro. A tradução seria: meus estimados amigos de clube, é com a voz embargada que declaro ser muito legal estar aqui nessa casa bebendo um copo de leite com drogas. Meu leite não tem drogas, tá? A fim de brincar com vossas grandes cabeças. Eu vou tirar o chapéu. Eu peguei de improviso agora, antes de começar a apresentação, um chapéu, por causa do uso de chapéus pelos membros, né, das gangues, né? Como acontece no filme. Não sou louco. Quisera Deus que eu visse a vida e a entendesse. Que ele abra meus ouvidos e me deleite com o alimento que um garoto precisa para se tornar um homem. E meu sangue corre a essência de um trabalhador da sua palavra. E é isso, meus estimados sujeitos, a mais pura bobagem chorosa que eu posso pensar em dizer. Então, basicamente, aquilo que eu acabei de falar, em linguagem, em dialeto Natset, tá? Se traduz para português mais ou menos como isso que eu acabei de dizer aí. E por que eu preferi fazer uma abertura dessa obra literária usando a linguagem Nadsat? Porque o livro todo
do Anthony Burgess, está aqui, a minha edição da editora Aleph. Tem uma edição com a capa mais clássica, toda laranja, com a garrafa de leite aqui na frente. E tem uma edição mais recente, comemorativa dos 50 anos da obra, que é com aquele estilo psicodélico ali dos anos 60, né? Eu particularmente acho mais bonita a capa toda laranja com a garrafa de leite, né? Mas a que eu comprei, ok, é esta aqui, né? É esta aqui. Nessa edição brasileira tem um prefácio bem interessante, e aí eu vou entrar na seara do Favre, né? Que faz uma discussão muito interessante sobre essa linguagem, essa gíria Nadsat que ele inventou, né? Ele e a esposa foram passar umas férias em 61 em Leningrado e ele se inspirou a pegar palavras do vocabulário assim, das línguas eslavas e criar uma língua, né? Uma mescla de línguas eslavas e as nursing rhymes. É rhymes que fala, Rodrigo? Acho que é, né? As rimas infantis que são muito comuns na Inglaterra, né? E ele transpôs essa mistura de rimas infantiloides e palavras eslavas, né, para compor a língua Natsat, que é a gíria falada pelos jovens, pela maioria dos jovens transgressores da Inglaterra da época em que o livro se passa. E a ideia do Burgess ao escrever esse livro é que as pessoas, as primeiras edições inglesas, não tinham um glossário. Então você estava lendo o livro e o Alex, que é o personagem principal, está lá falando. Eu e meus drugues estávamos no Lactobar Corova tomando leite com. O leite com faca, vocês sabem, o bom e velho moloco. Não, ele não fala leite, ele fala moloco. Moloco. Ou como nós costumávamos chamar também, leite com. Normalmente chamávamos de leite com faca. E aí, as opções eram muitas. Você podia pedir o bom e velho moloco com Sintemesc, com Velocete, com Drencron, acho que é Drencron, né? E ficar apenas sentado ali por horas, né, observando seus pensamentos, as imagens que surgiam. Então ele inicia no bar, né, com os amigos Pete, George e Tosco, que dependendo da tradução brasileira tem outro nome, acho que é Tonto, não me lembro agora, né? Que é o fortão do grupo, que é o músculo do grupo, né? E aí eles observam duas babushkas, né? Pitando qualquer coisa, né? Duas senhoras bebendo algo. E eles oferecem a elas, o Alex tem a ideia de oferecer a elas alguma coisa para elas beber. Aí eles mandam servir a elas pretinhas, provavelmente cerveja escura, né? E servir o que elas quisessem comer. E aí eles saem, vão cometer um ato criminoso, eles invadem uma loja de doces e cânceres, que é como eles chamam os cigarros, né? E aí eles machucam o dono e a dona, a ponto deles terem que ser hospitalizados, e voltam para o Lactobar Corova, e aí chegam os miliquinhas, né? Os policiais, os rosinhas, como eles chamam também. E eles perguntam, teve violência agora há pouco, ali adiante. Por acaso não apareceu ninguém suspeito aqui? Então eles lá, né? Pitando seus copos de moloco. E as babushkas dizem, não, esses rapazes agradáveis estavam aqui o tempo todo. Elas encobrem os transgressores porque sabem que eles são muito violentos. E é uma realidade que tem no livro essa ultraviolência, como eles chamam. É a violência pela violência. E o Alex, apesar de ser extremamente violento, ele também é extremamente jovem. Ele deve ter uns 15 anos, 14, 15 anos, né, no início da história. E ele já passou por um processo de detenção correcional para jovens, e ele está numa espécie de condicional. Ele tem que frequentar a escola
Ele tem uma espécie de agente de condicional que fica vigiando ele para ver se ele não está transgredindo, né? Então, tem esse episódio aí que eles maltratam o casal da loja de doces e cigarros, né? Depois, mais adiante, eles encontram um homem estudioso que está vindo da biblioteca pública com livros de cristalografia debaixo do braço. Eles espancam o homem, rasgam os livros. Eles espancam mendigos. Eles encontram uma gangue rival, né, os Billy Boys, e um dos integrantes da gangue rival, que são sempre entre 4, no máximo 6 membros, porque geralmente 4 que é o que cabe dentro de um carro. E quando eles precisam se locomover de carro, eles roubam o carro, não estão nem aí, né? Eles abrem o ventre de um deles, a facada, né? E fogem. Né? Fogem, pegam um carro, roubam e vão para a região rural, provavelmente ali de Londres. E chegando lá, eles encontram uma casa que está escrito no umbral da casa lar. Eles pedem para entrar na casa, a mulher não deixa. O Alex mente dizendo que tem um amigo que está precisando de ajuda. E aí ele pede água para o amigo. E a mulher vai buscar e não fecha a porta. Então eles invadem a casa, encontram o marido, né? À frente de uma máquina de escrever. E o Alex pergunta o que ele está fazendo. E ele diz assim: eu estou escrevendo um livro. Aí, deixa eu ver esse teu livro. Aí tem uma pilha de papéis. O Alex pega o livro e o livro que o personagem está escrevendo se chama Laranja Mecânica. O escritor fictício do livro não se chama, não é Anthony, é outro nome lá que esqueci agora. Mas a gente percebe na hora que é o Anthony Burgess que está ali naquele personagem. Então, como eles são muito violentos, eles rasgam toda a obra do cara e passam a violar a esposa do cara, os 4. Né? E agora, pouco antes de começar aqui a minha fala, eu estava procurando mais informações e parece que a história do livro tem 2 coisas interessantes. O Burgess estava doente, né, em vias de morrer, então ele começou a escrever freneticamente vários livros para ver se algum emplacava e deixava alguma possibilidade de rendimentos para a esposa. E esse emplacou, né? Esse livro emplacou. E parece que realmente teve um caso de estupro da primeira mulher dele, né, que marcou ele profundamente. Então, no livro tem um quê de autobiografia. Bom, eles fazem isso, vão embora. Na hora de abandonar o carro, eles decidem não apenas abandonar o carro, mas jogar o carro no rio, né? Porque afinal não é deles mesmo. E eles terminam a noite se despedindo e combinando de se encontrar no outro dia, na mesma hora, no mesmo local. Porque de manhã eles têm escola. São todos jovens. O Alex vai para casa. Os pais dele aprenderam a não mexer mais com ele. E uma coisa muito interessante é que 2 características interessantes do livro. Eu vou falar daqui a pouquinho dos pontos, dos temas principais do livro. A linguagem deles é uma linguagem muito formal. Apesar de eles falarem gírias, a estrutura, né, a estrutura como é que eu posso dizer, Rodrigo? Gramatical? É que posso dizer? A fala deles é muito culta. Eles usam muito voz. Por favor, diga aí, Rodrigo. Formal, talvez? Formal, muito formal, né? Então, ó vós, ide e buscai para mim um bom copo do velho e bom moloco. Né? Isso é uma coisa que eu vou falar. Misturado com as gírias. Né? E a outra coisa é que, no meio dessa fala muito formal, basicamente as palavras que eles falam sempre estão embutidas com algum quê de violência. Sempre tem uma violência no que eles falam, mesmo quando é algo belo. E a outra característica é que o Alex, ele é muito fã de música clássica, né? Porque provavelmente no período correcional anterior dele, ele foi instruído a ouvir música clássica, porque isso acalmaria os ânimos.
E ele é muito fã de música clássica, principalmente o maior ídolo dele é o Ludwig van Beethoven. Então ele chama de Ludwig van. Ah, o velho Ludwig van. Então, ele chega em casa, ouve aquela música a todo volume, os pais tomam remédio para dormir, porque sabem que não podem mexer com ele. No outro dia de manhã ele acorda meio mal, toma café, que a mamãe preparou, e diz que não vai à escola porque está com muita dor de cabeça. E aí aparece um termo muito interessante que é o robotar. Né? A mãe dele tem que ir robotar num Supermerstat, que é um supermercado estatal. O pai trabalha numa espécie de fábrica, eu acho, e eles passam o dia trabalhando. Né? Aliás, é uma outra característica interessante que essa sociedade deles é tudo estatizado, é tudo muito grande, tudo muito estatizado. Eles moram nos flat blocos, né? Os blocos de apartamentos, que são estatais também. São todos iguaizinhos e tudo mais. Bom, então a sinopse do livro basicamente é que o Alex é um jovem desajustado, que já esteve detido para uma reeducação estatal. Ele está numa espécie de condicional e todas as noites ele se reúne com os amigos. Nessa conversa matinal com o pai pergunta o que ele vai fazer de noite. Ele, vou trabalhar, pai. Você vai trabalhar com o quê, meu filho? E aí, pai, não te interessa. Eu vou fazer um pouco disso, um pouco daquilo. Ele vai roubar. Ele rouba dinheiro, o cortador, como eles chamam, dinheiro. Ele vai roubar. O dinheiro que ele tem sempre é fruto de roubo. E aí ele pega alguns centavinhos que ele tem e dá para os pais, sabe? Que bom, meu filho trouxe dinheiro. Aí os pais fazem de conta que o filho é um ser angelical, né? Bom, o fato é que o Alex ele é muito violento, e apesar de ser mais novo, um pouco mais novo que seus colegas, nesse dia que ele ficou em casa, ele sai para a loja de discos, né, a Disc Boutique. Ele encontra duas meninas de 10 anos lá, ele as leva para casa e comete atos inomináveis com elas, após drogá-las. Aí ele fica muito cansado, ele dorme, e na hora combinada de encontrar os amigos, ele não tá lá. Os amigos vêm até o flat bloco dele buscá-lo, e eles se desentendem, porque após a primeira noite de aventuras narrada ali no livro, ele quer mostrar que ele é dominante, ele bate no Tosco, que é muito grande e forte, né? E diz que ele é o líder e os outros têm que aprender a respeitá-lo. Os outros fazem de conta que aceitam isso e convencem o Alex a ir na parte burguesa da cidade, roubar uma casa de uma velhinha que tem muitos itens bons para vender. E eles conseguem realmente, o Alex consegue realmente entrar nessa casa, é uma senhora idosa que tem muitos gatos e cachorros. Ele entra em luta com a senhora, ela consegue feri-lo, apesar de ser idosa, mas ele acaba fazendo com que ela sofra um ferimento fatal na cabeça. Quando ele abre a porta para ir embora daquela casa, o Tosco está esperando ele e segura ele com a corrente que ele sempre tem, segura o Alex e entrega para os miliquinhas, entrega para a polícia. E ele volta para a prisão. Ao ser levado para a delegacia, ele apanha. Ao ser interrogado, ele apanha. Quando o oficial de condicional dele encontra ele, ele não apanha do oficial, mas ele recebe uma cuspida. Ele é levado para Prestat, a prisão estatal, e lá ele apanha muito, né? E aí ele acaba conseguindo um emprego dentro da prisão com o capelão, né? O chapelão, como ele fala, para botar música durante os cultos. E aí o capelão se interessa muito por ele porque ele lê a Bíblia. E por isso que eu botei referências a Deus ali na minha fala inicial. Mas aí o capelão pensa que ele está lendo a Bíblia para está se convertendo, porque está se arrependendo dos seus pecados. Na verdade, ele está lendo a Bíblia para ter para ficar se deleitando pensando em violência com os atos que acontecem na Bíblia. Velho Testamento, ali, coisa assim. Mas igual o capelão acha que ele tem jeito. E aí fica se sabendo que tem um projeto que o Estado está querendo implementar de
salvar a alma desses jovens infratores. Então eles decidem que vão reprogramar o Alex em 15 dias, para ele nunca mais cometer um ato violento. E ele é escolhido para ser a cobaia do método Ludovico. Ludovico por causa do Ludwig van Beethoven, né? Então, ele é preso a uma cadeira, seus braços, seus punhos, seus tornozelos bem presos. Eles colocam um capacete com vários fios para pegar e medir as ondas cerebrais dele. E pinças que mantêm as pálpebras dele abertas o tempo todo, para ele ser obrigado a ver os filmes de ultraviolência que vão ser exibidos para eles diariamente. E o que acontece? Ao mesmo tempo em que esses filmes de ultraviolência passam, música clássica é tocada, até que chega um ponto em que eles mostram cenas, acho que de holocausto nazista, e toca a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele adora a parte da alegria, alegria. Ele sempre fala muito disso. E de manhã é dado para ele uma injeção. A injeção é para fazer com que ele se sinta mal e fraco e mais suscetível a se sentir mal com as cenas que ele está vendo. Então aí tem um aspecto muito interessante que eu vou falar, que é o condicionamento, é uma coisa behaviorista, é uma coisa skinneriana, né? Pavloviana, como queiram. E aí, ao final do terceiro dia, ele se sente muito mal, ele tenta vomitar e não consegue, porque ele não tem nada no estômago. A injeção deixa ele mal. A ponto que chega ao final dos 15 dias, né? O teste final, ele é colocado na frente de uma plateia, que tem o primeiro-ministro ele chama de interior inferior, né? Primeiro, o ministro interior da Inglaterra, tem o capelão, tem o diretor da prisão, tem jornalistas, e aí mandam um cara muito forte vir para cima dele, vestem ele com as roupas de gangue, dão a britva, né, que é a faca dele, e ele, quando ele começa a pensar em bater no cara, ele se sente mal, e aí ele automaticamente, para reverter essa sensação ruim que ele sente, ele diz que vai fazer bem para o cara e ele lambe as botas do cara. Ele se vê compelido a fazer um ato de auto-humilhação para compensar o mal-estar que ele está sentindo. Aí ele para de sentir o mal-estar. Depois botam uma jovem seminua na frente dele, e ele tem impulsos sexuais muito fortes. Quando ele começa a pensar, né, em executar o que ele chama de entra e sai, que é o termo, vocês podem imaginar para quê, né, para sexo. Ele começa a se sentir mal, então ele rechaça aquela moça e diz que ele vai amá-la como um cavaleiro, né, aqueles Liebsänger que tem na Europa medieval, né, os cantores do amor, né, os menestréis, amavam uma mulher idealizada, uma dama, a qual eles não iriam conspurcar o seu corpo. E ele começa a fazer um discurso tal qual aqueles cavaleiros nobres. Né? A isso, o capelão se rebela, porque ele diz que estão tirando o livre-arbítrio desse jovem. Ok, ele é colocado na rua, né? Tenta voltar para casa, chega na sua casa, tem um cara velho ocupando seu quarto, né? Aí ele não pode voltar a morar com os pais e ele começa a perambular por Londres. E aí ele vai à biblioteca, encontra o cara que eles há 2 anos atrás eles tinham massacrado. E aí um bando de estudiosos velhinhos dão um pau nele dentro da biblioteca. Ele sai da biblioteca todo quebrado e aí ele encontra 2 miliquinhas, 2 policiais. Justamente o Billy Boy, que ele tinha quase matado da outra vez, e o Tosco, que tinha ajudado ele a ser preso. Havia uma nova visão no Estado de como recuperar os jovens. Esse tratamento de reprogramação mental e uma intolerância cada vez maior contra a prática de crimes, inclusive contando com recrutamento de ex-delinquentes, porque os ex-delinquentes sabiam punir tão fortemente os atuais delinquentes como os delinquentes sabiam. Eles sabiam tanto quanto, né? Por claro, eles eram até ontem delinquentes. Né? Então, o que acontece é que o Alex encontra o Tosco e o Billy Boy, acho que é Billy Boy,
E aí eles pegam o Alex e botam dentro do camburão e levam para a zona rural e batem nele. Aí ele começa a andar e encontra uma casa no umbral está escrito lar, e ele chega lá e ele se lembra que foi a casa onde eles cometeram aquele crime. O cara não reconhece ele, porque eles estavam usando máscaras, acolhe ele na sua casa e trata ele bem e diz que ele está escrevendo um livro. Aí ele olha o livro sobre a mesa. Como é que se chama o livro? Laranja Mecânica. Né? E aí ele lê um trechinho dizendo que o governo está criando jovens como se fossem laranjas mecânicas. Né? São como laranjas mecânicas nascendo numa árvore, ou seja, são jovens condicionados pelo Estado para agir de uma determinada forma, sem poder exercer seu livre-arbítrio, ou seja, poder escolher entre ser mal ou ser bom voluntariamente, e que todos estão saindo iguaizinhos, iguaizinhos, iguaizinhos. É por isso laranja mecânica. Tem a ver com uma Nurse in Rhyme, que falava sobre um Clockwork Orange, né, uma laranja mecânica. Até acho que é citado no prefácio do livro. Depois eu acho que o Favre pode falar melhor do que isso, sobre isso do que eu. Né? E aí ele descobre que, na verdade, o cara que anos atrás eles fizeram mal para a mulher dele, né? Ele se tornou parte de um movimento político para tentar derrubar esse governo que está tentando, de forma autoritária, moldar as mentes dos jovens infratores. Então ele chama mais dois amigos, os caras dizem que vão cuidar do Alex desde que ele mostre como o tratamento estatal fez mal para ele. Colocam ele dentro de um apartamento, dizendo que no outro dia vão levá-lo para tirar fotos, para mostrar como ele foi maltratado, mas na verdade é uma armadilha. Tocam música clássica, ele começa a se sentir mal, ele não consegue aguentar e ele tenta se matar se atirando da janela. Só que a altura não é suficiente, ele não morre, ele só fica todo quebrado. Aí isso realmente fez a, a popularidade do ministro do interior inferior cair muito, e os políticos que estão no poder perder muito da possibilidade de se reeleger, ou praticamente não conseguir se eleger. Então há uma reviravolta na história, e daí o ministro retoma o caso do jovem, e aí eles desprogramam a mente do jovem. Né? Pedem desculpas, dão uma indenização para ele e soltam ele. No que soltam ele, ele tem de novo a possibilidade de ter pensamentos violentos e sexualizados, e aí ele forma um novo grupo de delinquentes. Aí a gente, lendo a história, parece que se passou muito tempo. Aí lá pelas tantas, ele fala que ele está com 19 anos. Não, ele vai fazer. Não, desculpa, ele vai fazer 18 anos. Ele é muito jovem. Né? E aí tem um novo tosco no grupo, que agora é o Touro, né? Que tem um pescoço grande, assim. Eles vão, cometem uns atos de violência e ele pega e diz assim: ah, eu não tô me sentindo bem, vamos embora. Ele não sentia mais os enjoos aquele, mas ele olhou e disse: isso não é mais para mim. Aí ele entra num bar de plebeus, como eles chamam, e encontra, eu não me lembro se é o George ou o Pete, eu acho que é o George, que estava com 19 anos, casado, e estava indo para a casa de um outro cara com quem eles andaram como gangue um tempo, para brincar de rimas. E aí o Alex fica impressionado com a beleza da esposa do cara. E aí ele teve uma visão, uma parte interior do livro, uma visão dele velho e com um bebezinho. E aí ele se deu conta que o que ele queria fazer era ter um filho. Então ele decide abandonar a vida de crimes, casar, ter filhos e ser um robotador, ou seja, um trabalhador. Então, alguns aspectos interessantes que eu posso destacar no livro é a questão do estranhamento. O livro todo está em linguagem Nadsat. Então, como eu fiz questão de seguir a sugestão de quem escreveu o prefácio de não ler o glossário que tem na minha edição, eu fiquei tentando descobrir o que significavam as palavras na linguagem Nadsat. Então, isso causa a sensação de estranhamento, que é uma das características que, a meu ver, a ficção científica tem. A ficção científica, ela lida com coisas que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas também lida com coisas que
pode ser plausíveis ou não a gente ter num futuro próximo. Então, talvez seja plausível ter uma linguagem praticamente incompreensível como a Nadsat. Eu vou dar um exemplo bem claro. Hoje eu vi no Facebook uma postagem de uma menina falando coisas assim. Ah, e o meu pai boomer me veio com um negócio blue pill. Mas como eu já sou black pilada, eu red pillei ele e não sei o que. Ah, os normes ficaram sem entender nada. Gente, eu pedi ajuda para entender o que a menina estava falando. Ah, meu pai ficou. Não me lembro, mas a palavra seria assustado. E eu quando vi aquele texto, eu digo, meu Deus, isso é Nadsat, cara. Isso é Nadsat. Então não é tão absurdo assim. Mas é estranho por quê? Porque não tem tradução das palavras. E ele escolheu raízes eslavas para a maioria das palavras ou trocadilhos com verbos que já existem em inglês. Então é muito estranho isso aí. Tá? Além do que, a fala deles é vitoriana. A maneira de se portar, meu bom e nobre Drug, né? Minha cara babushka, tem termo lá para menina, darmútica, não lembro agora, tá? Só que eles se vestem de uma maneira diferente, mas as vestes deles são impecáveis, né? Deixa eu ver aqui. Devótica. As devóticas são as meninas, né? Tá? Então, assim, eu botei a palavra punk aqui. Então, me dá uma ideia de punk, né? Punk não surgiu nessa época. Punk é mais adiante na história lá da Inglaterra. Mas me dá uma ideia de um pré-punk, né? E aí podemos até discutir cyberpunk e coisas do tipo. A outra coisa que tem muito na obra é a ultraviolência, e o filme deixa isso muito claro. Só que a gente, lendo, descobre que o objetivo do livro não é falar sobre a ultraviolência, eles usam o termo ultraviolência, e nem defendê-la. Ele não defende, o autor não defende a ultraviolência, mas ele usa essa história da ultraviolência como um pano de fundo para. Deixa em suspense esse para. Ele fala consumo de drogas, as drogas são consumidas em locais abertos e públicos, né, os lactobar, tá? Embebidas em leite. As drogas, nesse universo, elas estimulam a delinquência. E o que a obra realmente trata, a meu ver, é sobre o autoritarismo, sobre a repressão, e sobre a questão do controle estatal que é exercido sobre esses membros transgressores da sociedade. Então, nesse livro, a meu ver, o autor está fazendo, ele está discutindo se o Estado tem direito de dizer o que uma pessoa deve pensar ou não. Porque o condicionamento que o autor faz os personagens do governo aplicarem sobre o Alex, ele é muito duro. Ele tem que assistir cenas de violência extrema. O Alex se questiona se aquelas cenas foram filmadas com atores ou não. Porque diz assim, não é possível que alguém se submeteu a aceitar isso durante uma filmagem. Ou tem truques de edição muito bons, ele fala isso. Mas o fato é que claramente é uma educação por reflexos condicionados. Então, eles botam uma coisa que casualmente o Alex ama, que é a música clássica, associada à violência e associada à droga que é injetada nele, para ele desenvolver um mecanismo de toda vez que eu enxergar ou pensar em ultraviolência, eu vou me sentir mal. Se eu ouvir a música clássica, que é algo que deveria me deixar enlevado, eu vou me sentir mal. Então eu vou me manter longe de todas as coisas que eu associava antigamente à ultraviolência para me sentir bem. Dessa forma, o Estado impede o jovem, esse jovem Alex, que se torna a propaganda, né, desse tratamento estatal, né? Eles impedem que ele tenha maus pensamentos. E isso o capelão lá reclama. Não, estão tirando um direito divino dele. E no final, a meu ver, a redenção do personagem, ao, sem ter nenhum condicionamento estatal,
ele decide abandonar a violência e se tornar um plebeu, né? Um homem comum que vai ter uma família. Eu acho que isso aí, na verdade, é o verdadeiro assunto, o verdadeiro tema do livro, né? Deixa eu ver se tem mais um slide. Ah, não. O último slide é só de agradecimentos. Eu não sei se eu faço agora e aí a gente abre a palavra ou não. Faço? Bom, então, como é um clube de ficção científica, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos e gostaria que lessem a última frase, que nenhuma droga foi consumida para a elaboração desses slides e nem para a leitura da obra escrita. Então, como é um clube de ficção científica, até mais e obrigado pelos peixes, ou então paz e vida longa, ou eu sou o Groot. Ok? Obrigado, pessoal. Muito legal a apresentação. Eu vou tomar meu resto É, de moloco aqui. Eu gostei bastante da entrada, né, do começo lá, quando você mostra, né, esse estranhamento a partir dessa linguagem deles completamente maluca, né, que é Maluca, maluca. maluca mesmo. Eu E deixei o vocês Burt, touchocados. Eu dei um touchoque em vocês. e o que você tem a dizer sobre o autor, o Burgess? O que eu tenho? Uhum. Ele escreveu outros livros, nacionalidade Eu acho que ele escreveu dele. vários livros. Ele é um autor bem prolífico. Inclusive, ele se identifica muito com o escritor argentino Jorge Luis Borges. E ele fala que ele e o Borges têm uma proximidade maior do que ele imaginava, porque ele descobriu que o sobrenome Burgess é uma corruptela de Borges. Né? Então, ele gosta do estilo do Jorge Luis Borges, né, que também escreve ficção científica. Devo confessar aqui que nunca li, mas sei que é um escritor prolífico nisso aí. Eu não sei dizer os livros que o Borges escreveu, porque é o primeiro que eu leio dele. Né? É um livro clássico que eu estava para muito tempo para ler. Até posso procurar aqui alguns livros dele para dizer. Mas acho que o Fávero sabe dizer muito melhor. Né? Antes de passar a palavra pro Favre, tem um comentário no YouTube lá, o Francisco perguntou: Você não consumiu nem cafeína? Ah, não, cafeína sim. Então não dá pra afirmar categoricamente que não houve nenhum consumo de. De drogas ilícitas, tá? Mas muito boa observação, gostei. E. Rodrigo, então? Rodrigo já citou bastante, né, o Burgess. Eu assim, gente, eu gostei bastante da apresentação do Márcio. Assim, teve novidades para mim. Eu não li o livro ainda, o Laranja Mecânica. Eu não tenho muita pressa em ler o livro e posso dizer para vocês que vou ler. Eu tenho a minha edição aqui também, que eu dei de presente para uma pessoa, a pessoa me devolveu. Isso é só um fato curioso. E aí depois ela se arrependeu de ter me devolvido e eu disse, não, agora não dou mais. Mas eu não li ainda, estou para ler. Eu tenho outros livros dele, ele tem vários livros, mas eu nunca parei para ler um livro inteiro, assim. E eu sei que ele tem um que se chama 1985, que uma espécie de ensaio ficcional com base no George Orwell, no texto do Orwell. E ele tem uma série de 4 volumes chamado Enderby, ou Enderby, acho que Enderby. Ele é uma figura dos anos 60, né? Músico e linguista amador. Né? Ele era músico, ele era mais músico do que linguista. Né? E viveu na Malásia, escreveu sobre a situação política na Malásia nos anos 50. E eu já vi ele fazer já vi alguns depoimentos dele em que ele fala que
que esse livro, Laranja Mecânica, não... Para ele, nunca foi um livro que ele considerasse muito relevante, entendeu? Era um livro secundário para ele. E, no entanto, foi filmado e fez um sucesso, né, no cinema. E ele... Aqui nessa edição tem um texto dele falando sobre o... Ele foi assistir a premiere do filme e ele faz um depoimento sobre o filme. Então ele diz assim, é o Laranja Mecânica do Kubrick e o meu Laranja Mecânica. São duas coisas diferentes, né? Ele diz, o Laranja Mecânica do Kubrick deriva do meu Laranja Mecânica, mas não é a mesma coisa. E até tem uma curiosidade, Márcio, por que tu te opõe tanto ao filme, né? Porque eu tenho uma certa agonia. Eu tenho uma certa agonia daquela cena que eles puxam as pálpebras do Malcolm McDowell, do personagem do Malcolm McDowell, e mantém os olhos dele abertos. Sim. E aí, por que eu tenho uma agonia? Porque eu tenho um problema de visão, eu tenho ceratocone, né? E eu preciso usar lentes rígidas. Então, a minha sensibilidade nos olhos ela é grande, sabe? Eu tenho um certo problema. Eu consigo colocar a lente, né? Colocar a lente tranquilo, sem ter o reflexo de fechar o olho, porque já faz muito tempo que eu uso lente de contato. Mas eu tenho uma sensibilidade com coisas pontudas, pontiagudas. Eu não gosto de ver isso na direção dos meus olhos. E quando eu vejo em filmes, em coisas assim, que envolvem olhos, machucar olhos ou ameaçar olhos, eu não me sinto bem. No filme, eles fazem esse procedimento ao mesmo tempo que colocam a música do Beethoven no fundo, né? Para ele associar a música que ele gosta com imagens de violência, né? Como é que é essa parte no livro? Bom, eles descrevem o equipamento que o Estado usa, né? Eles descrevem como sendo uma sala grande, ele descreve a tela de projeção, ele descreve os buracos por onde passa os filmes, né? E descrevem que ele é colocado naquela cadeira, então ele tem os punhos amarrados, ele tem os tornozelos amarrados firmemente, botam um capacete com fios, ele acha que é aquele capacete que faz mal para ele, daí o médico-chefe explica para ele que não é o capacete, tá? Que aquilo ali é uma reação do corpo dele realmente à violência, né, que está sendo exibida, e é facilitado inicialmente pela injeção que é dada a ele, pelo medicamento que é dado a ele, que não se explica qual que é. Mas aí ele explica as presilhas que são postas nas pálpebras dele, que dizem que é para ele ser obrigado a olhar para as cenas. Ele fala, mas eu quero olhar as cenas. Ele diz, eu quero olhar as cenas de ultraviolência. Aí eles disseram assim para ele, não, nós queremos que você olhe mesmo. Não, mas eu vou olhar. Em algum momento você não vai querer olhar. Uhum. Isso, Aí ele vai criando uma aversão e associando a música que ele gosta. No primeiro dia de tratamento, ele já se sente mal. Uhum. Aí ele tenta vomitar e não consegue. Ele se sente muito mal. E aí? Aí no segundo dia ele se sente mal de novo, só que mais. Até que chega um ponto que ele se sente mal, mas não é dada a injeção a ele. Ele já está se sentindo mal, porque ver a violência já faz ele se sentir mal. Já está criado o reflexo. Uhum. Eu só queria complementar dizendo que, assim, botar um pouco mais de contexto dessa obra. Tem outras obras no período em que tratam dessa questão de violência juvenil na Inglaterra, que são novelas, né, que são romances, e inclusive um do Graham Greene, que é um outro autor inglês, que eu acho que o Burgess assim usou bastante como referência e de certa forma desenvolveu.
E também essas questões que o Márcio trouxe de comportamentalismo, né, de controle da agressividade juvenil, né, ou jovem. Eu só queria fazer uma última observação sobre uma questão do Burgess linguista, né, que, assim, naturalmente é um ponto que me chama a atenção. Ele, como eu já disse antes, ele era um linguista amador, né, mas com uma percepção apurada para línguas, né, com facilidade de aprender línguas, né? Então ele falava malaio, russo, um monte de língua diferente dos lugares do mundo onde ele passou, né? E ele tem alguns estudos amadores em linguística. E lembra que eu fiz uma observação, Márcio, do tipo, a semana passada, né? Eu acho que falei, compara ele com falaste. Para o Burgess enquanto linguista com o Tolkien, né, Tolkien. linguista, né? Completamente diferente, né? O Tolkien era um linguista profissional, né, acadêmico, filólogo, como se chamava na época, né? E filólogo propriamente, né? Mais do que linguista, mas e mais do que linguista da época, né? Mas era também essa recriação de línguas dele é uma questão do método histórico comparativo que ele usou, né? Mas voltando ao Burgess, a questão é que eu só queria chamar a atenção para que o texto que ele constrói no livro dele é apenas uma substituição de vocabulário, entendeu? Não é uma língua própria, não é uma língua propriamente. Não é uma língua. Não é. É o inglês com vocabulário inventado, tá? Ou de outra forma, pego de situações do inglês de uma camada social específica londrino, tá? Da época. Tem até um nome essa variedade que chama Cockney. É um Cockney. Falado, né? Então, ele tá com o ouvido conectado nessa variedade do inglês na época que está chamando a atenção dele, e ele usa isso como tu falou, com um vocabulário de origem eslava, com a morfologia eslava e tal, mas ele não mexe na sintaxe da língua, ele não mexe na estrutura. Tá? Não mexe. Ele não cria propriamente uma língua, ele só faz ele faz um léxico, ele cria um léxico, né? E só para concluir, então, tem outros livros de ficção científica ou na literatura, mas para ser mais exato, de língua inglesa que usam esse recurso. Esse é um tipo de recurso conhecido, né, de transformar a língua com o uso de vocabulário inventado, vamos dizer assim. Era isso. O Tolkien pega as partes em que os personagens falam élfico, existe uma gramática élfica. É possível aprender élfico e é possível aprender a escrever élfico, né? Sim. Élfico, a língua dos anões, né? Qualquer uma lá é possível aprender. Língua negra de Mordor. E aqui não, realmente aqui são palavras, né? Um léxico que eles só trocam uma coisa pela outra. Tanto que tem uma lista, né? Uma lista aí que... Tem. No final aqui tem uma quantidade bem grande de palavras. E é interessante. Eu li o livro sem consultar o glossário. Então chegou um ponto que eu já... acho que isso aqui é tal coisa. Pelo contexto aqui é tal coisa. Né? Mas é interessante. O livro mesmo assim. Sim. Não deixa de ser. Né? Não deixa de ser. Só uma observação sobre a questão da linguagem, né? Quando a gente traduz, daí tem essas questões que o tradutor apresenta ali no prefácio, eu acho que... coitado do tradutor. Ele tem que fazer uma certa consistência, né? Ele tem que dar uma certa... né? E aí eu me lembrei de um cara que eu nunca li, mas eu sei que também é um terror de traduzir, o James Joyce, do qual o Burgess era fã. Escreveu sobre o Joyce, tratado e tal, fez uma... Me perdoe a ignorância, mas eu não tenho a mínima vontade de ler Joyce.
Pois é, sei. É outra coisa, né? Diferente, mas usa esse recurso um pouco também, esse recurso. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, eu sei que não, mas eu já tive algumas assim, leituras sobre Joyce que não me atraíram muito, não. O Joyce é mais radical nessa questão, é mais... Eu sei que tem um escritor porto-alegrense aí que assim, bebe nessa vertente, eu acho que é Sérgio Caparelli. Não conheço. Não. Eu tentei ler um livro dele, acho que é Os Meninos da Rua da Praia, e é um livro que o livro todo é um parágrafo só. Da primeira página à última página é um parágrafo só, não tem ponto, não tem vírgula. Uhum. Eu, assim, acho que na quinta página eu não aguentava mais ler. É um recurso que o Joyce usa. Isso aí se usa hoje em dia ainda. Alguns autores fazem isso mesmo. Mas não me atrai. Torna a leitura difícil, né? Agora, gostei desse detalhe que tu chamou atenção para que é uma espécie de metalinguagem, não é bem metalinguagem, Sim. mas é metanarração, que aparece o cara escrevendo o livro, que é o nome do livro, né? Que é o nome do livro, né? Eu achei legal. Muito interessante. É uma coisa assim, quando ele fala, o livro se chama Laranja Mecânica, o cara fica assim, como? What the fuck? Então, dobra assim, né? Onde é que a gente tá, né? Tá aqui ou tá lá, né? Exato. Mas o legal é que não tem o mesmo nome do Anthony, é outro nome. Uhum. É Alex também. Personagem? O personagem é Alex também. E aí depois, quando ele descobre que aquele Alex ali que ele tá acolhendo é quem provavelmente ajudou a mulher dele a passar pelo que passou, aí o cara fica tentando matá-lo, né? O movimento político anti-governo resolve tentar matá-lo. Uhum. E aí o que acontece? Aí o Estado intervém e vai lá e protege aquele jovem que estava sendo vítima, aspas, vítima de um movimento que quer matá-lo. Mas, na verdade, o Estado está tentando apagar o incêndio que foi criado por ele mesmo. Então, onde é que está a manipulação? Primeiro, o Estado prende ele, condiciona sua mente e o solta. Aí ele sofre as agressões que ele fazia com os outros, ele passa a sofrer de todo mundo. Aí tentam usá-lo para derrubar o Estado, o governo, quase conseguem isso, e aí o governo vai lá para apagar incêndio, manipula a mente dele de novo para salvá-lo do mal que estão tentando fazer para ele. Uhum. No final, a única decisão que ele toma, mesmo de consciência limpa e usando seu livre-arbítrio, é: vou abandonar a violência e me tornar uma pessoa comum. Para quê? Mas ele faz isso como medo, com reação, ou como Não, assim? ele simplesmente, pelo que eu entendo, assim, ele acaba desenvolvendo uma consciência de que aquela violência que ele outrora praticou não tem mais sentido. Mas ele assume uma consciência de normalização? Ele pega as visões que ele teve em sonhos, né? E ele diz assim, pô, aquele cara velho que eu via, que eu sabia que era eu, e quando ele volta e forma uma nova gangue, ele carrega uma foto de um bebê gorduchinho na carteira. E os amigos vêm e riem dele. E ele, para dizer que ele é machão, ele rasga. Mas aquele bebê fofinho que ele estava guardando na carteira e não sabia por quê, era o desejo de ter um filho. E quando ele encontra o ex-companheiro de gangue dele com uma mulher bonita, ele sente o desejo de ter aquilo que o ex-companheiro de gangue tinha. Uhum. Aí ele diz, eu quero ser que nem ele. Interessante, né? Aí ele fala, vou fazer isso aí. E ele abandona totalmente os valores anteriores? Aí termina o livro. Termina o livro. Diz que encontraram 200 páginas de um manuscrito inacabado dele, que seria a continuação de Laranja Mecânica, mas eu não sei dizer. Também não sei. Bom, última coisa que eu gostaria de falar é que esse livro, nesse mercado literário aí, editorial, o pessoal gosta de fazer uma espécie de... Os editores, né, vendedor de livro, gosta de fazer um cânone da ficção científica, entre aspas, aí, porque eu acho que esse livro
é pouca coisa de ficção científica, né, Márcio? É junto com o Admirável Mundo Novo, 1984, e o Fahrenheit 451, né? Eles fazem uma quadra aí. São distopias, né? É. Eu recomendo ler todos esses. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Dar uma rodada na conversa. O Rodrigo Guzmão, você viu filme? Conhecia o livro já? Você está falando? A gente não está ouvindo. Agora sim, estão ouvindo? Aham, estamos ouvindo. O filme, na época que eu vi, eu não gostei muito. Achei bem fraco, assim. Não cheguei a ver novamente, mas na época não... E o livro eu sempre quis ler. Tipo, sempre tive uma ideia... é polêmico, vamos ler para ver qual é o motivo de ter tanta polêmica nesse livro. Ainda não consegui ler ele. E após ver o professor Márcio, eu sinceramente não pretendo ler. Porque se tem uma coisa que me incomoda bastante é essa forma culta de falar, começa a complicar, fica uma leitura que não me agrada muito. Geralmente eu evito. E agora com o professor, infelizmente o professor Márcio não me deixou muito à vontade para ler esse. Apesar da polêmica, apesar que a polêmica me cativa a ler, né? Mas a questão da linguagem às vezes pesa bastante para mim. É o mesmo que o pessoal falou do Tolkien, eu não consigo ler aquele Submarino, aquele livro para mim não existe. Silmarillion, não? Eu acho que é esse o nome, né? Silmarillion. Esse livro aí não existe para mim, não consigo ler. Eu não consegui ler nunca ele. Foi muito legal te ter aqui no nosso clube, Rodrigo. Temos que criar a polêmica, né, professor? Temos que criar a polêmica. Eu deixo eu tapar o meu Silmarillion. Não, tu não ouviu isso, tá? É complicado, professor, é complicado. E a Bárbara quer fazer algum comentário? Já tinha visto? Oi, professor. Lido? Professor. Não tinha visto ainda. Só vi o professor Márcio comentar sobre o filme. O filme não tem vontade de ver, não. Pelo que ele comentou ali, também não serve para mim ver. Não sinto a vontade de ver. Pois é, também não. E o professor Rodrigo, acho que uma vez ele tinha falado também desse livro lá no clube, lá no planetário. Acho que ele estava com o livro embaixo do braço e ele fez uns comentários. Foi só o que eu sei também. E agora o professor Márcio falou, eu fiquei com vontade até de ler o livro. Achei legal. Só duas considerações, acho que já encerra aqui, pelo menos a live. Só uma pergunta primeiro para o Rodrigo, né? O que exatamente caracteriza um linguista amador? Ele estudava por conta própria, é isso? Oi. Sim, ele tinha teorias linguísticas, ele tem vários trabalhos linguísticos sobre língua, análises, mas basicamente ele é um romancista, né? E essa sensibilidade para línguas e para aprender línguas, né? Que é uma coisa... Quer dizer, esse livro tem 50 anos, né, gente? Não é exatamente um livro novo, né? E isso aqui ele tinha essas duas coisas, então, a respeito da linguagem, né? Era isso. E o filme, ele é diferente, né? O final do livro, pelo que o Márcio falou, né? Não sei dizer. Eu lembro que eu acho que eu vi o final. Eu acho que uma vez estava na casa de um colega, quando cheguei lá, ele estava vendo o filme. Eu acho que o final é diferente, me pareceu, pelo menos. É que adoram pegar o que um autor escreveu e mudar para ficar mais lucrativo para o cinema. Eu não me lembro do final, eu já assisti esse filme, eu não me lembro, faz muito tempo, mas bom, o filme é outra coisa, né, gente? Ele precisa ter ele não consegue estender tanto a narração e nem a explicação das coisas, né? Ele tem que mostrar, né? Ele
ele não narra, né? Ele mostra. Quer dizer, ele narra, ele mostra, ele não diz, né? É diferente. O Malcolm McDowell, que faz o Alex no filme, na época da filmagem tinha 27, 28 anos, e o Alex tem 14, 15. Uhum. Eram jovenzinhos, né? Uhum. Ele foi um dos primeiros a abordar essa lavagem cerebral, vamos dizer assim. Ele é um dos primeiros, será? Putz, agora tu me pegou, não sei dizer. Porque depois popularizou. Teve uma época que teve bastante sobre esse assunto, né? Eu não sei se ele foi publicado na mesma época. A que teoria nessa época Teve aí vários após, né? O livro é de nessa 62, né? época- o livro é de 62 e a teoria behaviorista de quando que é? Vocês sabem? 39, eu acho. Não, 39. dos anos 50. O Skinner tem um livro nos anos 50. Mas começa com Pavlov. Com Ah, sim, Pavlov, mas né? mas outra coisa, condicionamento, né? No Pavlov, no Skinner é o comportamentalismo. Tem a ver, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Acho que é nos anos 50 que o Skinner está escrevendo. O livro famoso do Skinner, acho que é de 55. Mas a educação, segundo os paradigmas behavioristas, estava em alta nessa época que o Burgess escreve, né? Então, por isso ele faz uma crítica aí. Uhum. Então, provavelmente deve ser um dos primeiros mesmo, dessa abordagem de lavagem cerebral. Acho que deve ser um dos primeiros, sim. Sim, entendi. Beleza, então, pessoal. Eu vou encerrar aqui, a gente pode continuar um pouquinho mais, tá? Mas eu vou encerrar, então, a nossa transmissão, só pra gente não se estender demais no tempo, né? E nossos vídeos no final da conta. Tchau, pessoal. Obrigado aí Tá? Obrigado. Então, obrigado a todos aí. Né? Que Lembrando a força novamente que o esteja nosso com clube... vocês. Não, errei. Opa. Mas lembrando novamente que nosso clube está sempre aberto, né, a novos membros também. Só se inscrever lá no link que a gente sempre deixa nos comentários. Então, até a próxima. E o nosso próximo encontro vai ser daqui a 2 semanas. Não, na verdade, no dia 9 de abril, com o Rodrigo Guzmão falando sobre o sorriso da hiena. Polêmico. Tá ok, então. Encerrando a transmissão. Tchau, tchau.